Bom dia, meninas! Hoje o nosso tema é ansiedade. E o texto base para o nosso tema está lá em Filipenses 4, de 6 a 7. Aquele texto muito conhecido que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas levem as suas súplicas, as suas orações a Deus. Mas eu quero ler hoje na versão da Bíblia a mensagem, que eu achei muito interessante essa versão. Fala assim, Filipenses 4, de 6 a 7. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, o que só contribui para o bem, virá e os acalmará. Eu amei essa versão da Bíblia Mensagem para a gente transformar as nossas preocupações em orações. E, gente, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. E como a ansiedade ela tem destruído os nossos dias. Como a ansiedade ela tem impedido a gente de desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Como a ansiedade tem impedido a gente de levar a vida em abundância que Deus deseja que a gente leve. Como a ansiedade tem nos impedido de viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E a maior causa da ansiedade é a necessidade que o ser humano tem de ter controle das coisas. Nós precisamos ter controle das coisas. E se tem uma coisa que a maturidade vai trazendo para nós, é que existem dois tipos de situações. Aquelas que você pode controlar, que está dentro do seu campo, do seu raio de ação, e aquelas que você não tem como controlar. Aquelas que você realmente vai ter que aceitar, aquelas que você realmente vai ter que compreender que aquilo ali não está no seu controle. E às vezes, né, Deus permite que certas coisas nos aconteçam. A gente fica ansioso ali, tentando impedir que certas coisas aconteçam, mas elas são necessárias. É necessário que certas coisas nos aconteçam. E por que é necessário que certas coisas nos aconteçam? Para uma árvore ela gerar muitos frutos, ela precisa de raízes fortes. Não tem como uma árvore ela ser cheia de frutos, ela dar muitos frutos se ela não tiver raízes fortes, se ela não tiver um caule forte para sustentar tudo aquilo, sabe? Então, às vezes, Deus permite que certas coisas nos aconteçam, coisas que a gente fica o tempo todo tentando controlar, impedir que aconteça, para criar raízes fortes na gente. É um crescimento ali embaixo da terra, ninguém tá vendo, ninguém sabe, só você e Deus que sabe, mas para quê? Deus está nos fortalecendo, Ele está criando raízes fortes para que no momento em que nós precisaremos dar frutos, a gente tenha raízes para sustentar a quantidade de frutos que Deus vai nos dar. E sabe aquelas coisas ruins, aquelas merdas, aquele esterco, aquelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas são um poderoso adubo para o nosso solo. Então, muitas vezes você vai lutar de um jeito, de um lado para o outro, você vai se desesperar, você vai fazer uma série de coisas, mas você não vai conseguir impedir que certas coisas aconteçam. Por quê? Porque quando a gente tem uma mente celestial, uma mentalidade celestial, a gente entende Romanos 8, 28 na sua essência, que todas, não é algumas, quaisquer coisas, todas as coisas sempre vão cooperar para o nosso bem. E acerca de ansiedade, há 2 dias atrás eu acordei de madrugada para ir no banheiro. E isso acontece muito com a gente de madrugada. Durante o dia não acontece tanto, não sei se vocês já observaram. E quando eu acordei para ir no banheiro, quando eu voltei para a cama, eu tive um pensamento, gente, um pensamento desencadeou uma reação fisiológica em mim de ansiedade. A minha respiração ficou ofegante, eu comecei a suar, veio um bombardeio de setas malignas na minha cabeça, trazendo pensamentos de preocupação para mim, de ansiedade. E como eu consegui vencer aquele momento numa dessas madrugadas, foi essa semana, sendo uma boa manejadora da palavra de Deus. Lá em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E ali, naquele momento de ansiedade, que veio aquelas setas malignas que fizeram eu começar a suar e me colocaram num estado de extrema ansiedade, eu precisei ser uma boa manejadora da palavra de Deus. E eu comecei a trazer à minha memória o que Deus falava a meu respeito.
Jeremias 29:11, eu sei os bons planos que eu tenho para você, Viviane, planos de bem, não de mal, planos de te dar um bom futuro. Viviane, você pode todas as coisas, não temas, pois eu sou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, você vai vencer essas coisas. Eu tive que trazer isso à minha memória, eu tive que ser uma boa manejadora da palavra. Então, como eu venço um momento de ansiedade? Sendo uma boa manejadora da palavra. Então, que a sua oração para Deus possa ser: Senhor, em 2025, tira de mim todo espírito de dúvida, toda incredulidade. Me ajuda a confiar mais no Senhor, me ajuda a descansar mais no Senhor. Eu, quando estou ansiosa, eu gosto muito de ouvir louvores no violão, que me acalmam muito. E tem um louvor da Tamires Garcia que diz assim: olhe para as aves dos céus, veja os lírios do campo, será que não sabe? Você vale muito mais para mim. Baseado numa passagem bíblica que fala sobre ansiedade. Então, que você lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Fala com Jesus: Senhor, me ajuda a descansar, me ajuda a confiar mais em Ti, porque eu sou totalmente dependente de Ti e eu não tenho controle de várias situações da minha vida. Feliz quarta-feira para vocês.